Olá, meu amigo dentista, tudo bem? Tudo jóia com você? Nós estamos aqui para mostrar para você como você vai fazer para calcular a hora clínica do seu consultório ou da sua clínica. Por que é importante o dentista saber o cálculo da hora clínica, saber quanto é a hora clínica do seu negócio? Basicamente, é porque esse é um dos fatores que influenciam na precificação do seu tratamento. Você vai precisar entender essa variável para considerar o valor de cada procedimento que você executa dentro do consultório. E se você não tiver clareza disso, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro se você não souber o valor da sua hora clínica. Não é o único fator, né? Mas é um dos fatores principais nessa precificação aí que a gente vai falar um pouquinho agora. E o cálculo é muito simples, né, Alanzinho? O cálculo, ele é um cálculo básico. Então, assim, obviamente tem algumas peculiaridades, mas é um cálculo matemático, uma divisão simples que envolve apenas dois fatores, tá? O primeiro fator que você precisa saber com detalhes é o custo fixo do seu consultório. Então, é importante que você tenha noção de várias despesas envolvidas, né, no consultório. E é importante não esquecer de nenhuma despesa, né? Porque isso vai afetar diretamente esse cálculo, né? Exatamente. Então, vou citar algumas aqui, mas luz, condomínio, água, aluguel, né? No final, vamos ter uma surpresa aí. Exatamente. E também os gastos com o funcionário, né? Sim. Ou seja, toda despesa que é fixa. É toda despesa que você já abre o seu consultório naquele mês devendo, tá? Então, esse é o que você tem que ter esse número detalhado, tá bom? A outra variável que você precisa saber é o tempo que você trabalha dentro daquele negócio, dentro daquele consultório, né? Você pode calcular, inclusive, de acordo com o número de cadeiras que você tem, porque esse cálculo é para um equipo, tá? Então, vamos lá. Você vai calcular quantas horas por mês você tem disponibilidade para estar atendendo, tá? Então, por exemplo, você não vai calcular, por exemplo, o dia tem 24 horas, então eu vou fazer 24 horas dividido pela despesa. Não pode um erro isso. muito comum que as pessoas cometem. Você tem que entender que você trabalha em média 8, nós dentistas até mais, né? 10 horas por dia. Então você vai fazer o cálculo baseado nisso. Vou até dar um exemplo então aqui, tá? Então vamos supor que depois que você somou todas as despesas fixas do seu consultório, você chegou a um número de 10 mil reais, tá? É um número alto, mas só para facilitar a nossa conta aqui. Vamos dizer que você tem uma despesa fixa de 10 mil reais por mês, tá? E aí, você trabalha, em média, 10 horas por dia e trabalha 5 dias por semana, de segunda a sexta, tá? Então, você vai trabalhar 20 dias por mês. Então, são 200 horas por mês de trabalho, tá? Então, agora é a conta simples que eu comentei anteriormente. Você vai pegar o valor das suas despesas fixas, 10 mil reais, e dividir pelo número de horas que você trabalha, 200 horas. Então, nessa conta, você vai ter 10 dividido por 200, vai dar 50 reais. O seu consultório custa para você 50 reais por hora, tá? Então, esse é um número que você tem que ter muito claro na sua mente, na sua contabilidade. Algumas ressalvas aqui, né? Existem alguns detalhes importantes que as pessoas costumam se equivocar na hora de calcular, de usar, né, essa variável tão importante. As pessoas costumam achar que precisam calcular apenas uma vez. Então, nós estamos, por exemplo, em janeiro, tá? Então, fui lá, fiz a minha conta de janeiro e agora eu sei o valor da minha hora clínica. Mas esse é um erro muito comum, mas que pode pesar muito no seu resultado final. Porque nós falamos de duas variáveis que determinam qual é a sua hora clínica, né? As suas despesas fixas e o tempo disponível para você atender. Você sabe que as despesas fixas podem variar, como por exemplo, um aluguel que aumentou, uma conta de luz que nesse mês estava mais frio, estava mais quente, eu usei mais o ar-condicionado, ele veio mais alto. Uma expansão até do consultório, né? Ou então mexer na outra variável. Esse mês eu fiquei doente e fiquei 3 dias sem trabalhar. Ou abriu a possibilidade de trabalhar no sábado que antes você não trabalhava. Então isso tudo vai mudar o seu cálculo. Né?
Então, então vocês não estão me ajudando, agora eu fiquei confuso. Certamente você deve estar pensando nisso. Não, é importante que você faça esse cálculo mês a mês e ele só vai ter uma relevância de fato quando você tiver isso por um longo período. Então é importante que você, pelo menos durante um ano, faça esse cálculo mensal e aí você pode dar uma corrigida, pode botar no final uns 10 a 20% a mais no valor da sua hora clínica, para que você tenha uma margem aí para ajudar na precificação dos seus tratamentos, né? E aí, Luquinha, qual que um erro que as pessoas cometem muito grande com relação a não colocar a sua hora trabalhada, né? Como que o dentista lida com isso? Normalmente ele coloca, né, às vezes ele calcula só a precificação, o valor do tratamento que ele cobra é baseado muitas vezes só na hora clínica, que muitas vezes não é calculado da forma correta, mas mesmo que fosse, não é a melhor forma, porque você tem que colocar o custo variável daquele procedimento. Então, você vai fazer uma resina, você tem que calcular o par de luva, a gota do adesivo, ácido, quantidade de resina. Você tem que calcular isso tudo e ainda tem que calcular se houver um envolvimento de protético ou de algum trabalho de terceiros, né? Exatamente. Então, como nós falamos no início do vídeo, o cálculo da hora clínica é um fator importante na precificação, mas você tem que considerar outros fatores. Então, cada procedimento tem as suas peculiaridades, um procedimento envolve trabalhos de terceiros, como protéticos, outros não. Então, tudo aí tem que entrar na conta. Uma coisa muito importante, desculpa, mas uma coisa muito importante também de você colocar, se você, um dentista que trabalha com você, 50% fica para ele, 50% fica para você. Se você cobrar só o valor da hora clínica, você vai receber só 50% do valor da hora clínica. Entendeu? Então, você vai estar tomando prejuízo por cada paciente que esse dentista atender. Então, você tem que, além de cobrar o valor do procedimento, o custo variável do procedimento, você tem que, pelo menos, duplicar essa sua hora clínica aí. Exatamente, porque senão você vai ter certamente prejuízo. Então, essa é a crença que a gente queria desmanchar aqui. Você não pode basear o seu preço apenas na sua hora clínica. Por exemplo, eu tenho um procedimento que demora 2 horas. A minha hora clínica é 50. Então, eu tenho R$100 aí de hora clínica. Então, aí geralmente as pessoas calculam 200% em cima do valor, né, de lucro em cima daquele valor. Então, você cobraria por um procedimento de 2 horas R$300. Só que, se eu fizer um implante que eu demoro 2 horas e se eu fizer uma limpeza no paciente, sei lá, uma limpeza não dura 2 horas, mas um outro procedimento que demora 2 horas, você tem que entender que existem custos inerentes ao procedimento que não vão estar sendo considerados. Então, só se atentem a isso, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, para complementar, para ajudar você na precificação, aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar alguns links para você se aprofundar no assunto. E se você quiser receber um conteúdo exclusivo pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo. E eu vou até falar qual é o conteúdo exclusivo que a gente vai dar para você. É um conteúdo que vai te mostrar quais são as principais despesas fixas de um consultório. Boa. Porque muitas vezes a gente esquece de levar algumas coisas em consideração e isso vai atrapalhar no seu cálculo. Você não vai ter um cálculo preciso. Como, por exemplo, muitas pessoas esquecem de botar o Prolabore no cálculo. Então, se você quer receber esse material, manda aqui pro WhatsApp. Exclusivo, gratuito, né? Manda aqui, ó. Pode mandar pra gente cálculo da hora clínica que a gente vai enviar para você essa lista de principais gastos fixos. E além de entrar na nossa lista VIP, que ela tem sempre uma prioridade, as pessoas que estão nela são sempre tratadas de uma forma especial. E se você gostou desse vídeo, clica no curtir, assine o nosso canal, ativa as notificações. Que você vai ser sempre avisado sempre que tiver um novo vídeo no ar. Pessoal, um grande abraço aí. Sucesso. Pessoal. Sucesso. E se o cara tiver, por exemplo, assim, um consultório com 2 cadeiras, como é que vai fazer? Então, porque se ele divide o consultório e tem, por exemplo, tudo no mesmo espaço, é o mesmo aluguel, é as mesmas despesas fixas, ele tem que entender que vai ter que dividir por 2 cadeiras. Então, por exemplo,
se cada cadeira você consegue trabalhar numa 30 horas, na outra 30, então você tem 60 horas disponíveis. Então isso dissolve um pouco o valor da sua hora. O custo fixo vai ser o mesmo, mas as horas clínicas trabalhadas vão ser maior e o custo da hora clínica vai ser menor. Mas é muito importante que você saiba qual é a produtividade daquela cadeira, por exemplo. Porque um consultório atende um cara só segunda e terça. Você tem que utilizar esse tempo na variável. No outro consultório, cara, porque na verdade você vai somar as horas, né? Quantas horas a cadeira 1 é utilizada, quantas horas a cadeira 2 é utilizada. E a partir do momento que você acrescenta uma nova cadeira, por mais que os custos fixos não subam proporcionalmente, vai subir um pouquinho. Tipo, a luz vai aumentar, a água. Exatamente. Entendi. Beleza, Por isso que é importante estar sempre revisando. isso aí. Ainda tem questão de paciente faltar e tal. A hora clínica é uma variável Dinâmica. dinâmica, exatamente.